Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Samaritanos de Jesus. Hoje, numa data especial, e mais uma vez comemorando os 24 anos do Grupo Espírita de Atendimento, os Samaritanos de Jesus. Como é de praxe, em todos os anos, no mês de outubro, mês de confraternização do aniversário da nossa casa, nós assim festejamos com estudos, com reflexões em torno do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos dos bons espíritos. Como não seria diferente, a despeito, apesar desse cenário pandêmico que estamos vivendo, um momento de muita reflexão, um momento de repensar em nossos atos, em nossas condutas, em que todos nós fomos instados a se recolher nos nossos lares, em tempos minimamente estranhos, nem por isso nos impediu de fazer a nossa confraternização. Todos juntos espiritualmente, apesar da distância física, através dessa ferramenta maravilhosa que é a tecnologia, estamos aqui mais uma vez comemorando. Então, sem mais delongas, vamos fazer nossa prece para agradecer a Deus e a Jesus esse momento ímpar em nossas vidas. Então vamos neste instante mentalizar a figura do Cristo, rogar a Ele muita luz, muita proteção à nossa vida, aos nossos lares. Vamos agradecê-lo pelos momentos que estamos vivendo de aprendizado, esses momentos de evolução do espírito, e que todos nós saiamos bem, saiamos principalmente fortificados na prática do amor ao próximo. Muito obrigado, queridos irmãos espirituais, por esta encarnação e que fiquemos todos bem. Hoje nós teremos a companhia do nosso irmão Dr. Walter Bonaparte, ele que já pediu para não ser chamado de doutor, um grande amigo, né, Walter? Obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado, Flávio. Eu que agradeço realmente o convite de participar com vocês aí do aniversário da casa e esse mês de luz dos samaritanos, e vamos tentar desenvolver o tema proposto para trazer um pouquinho de reflexão para as pessoas, né? Muito obrigado. Bacana, muito obrigado a vocês pelo carinho. Então, antes disso, vamos fazer a nossa apresentação artística com a Bel, representante do grupo vocal Augusto Vive, ela que também está fazendo uma apresentação das palestras junto ao André Luiz. Ela fez carinhosamente uma gravação para a gente e vamos colocá-la para trazer um momento de harmonia para todos nós e que Deus abençoe e ilumine a nossa querida irmã Bel. Obrigado pelo convite mais uma vez.
A gente está tendo um probleminha técnico aqui com a nossa apresentação artística. Eu só vou pedir para vocês, se puderem aguardar um minutinho, só para a gente ver o que está acontecendo aqui e a gente já libera a apresentação da Bel. Só um segundinho que a gente vai ver aqui o que está acontecendo. Isso daqui é assim mesmo, gente. Está fazendo tudo ao vivo aqui e a gente está aqui sempre em aprendizado, não é? Então a gente está suscetível a essas adversidades da tecnologia, né? Quem nunca já levou um baile da tecnologia? É muito bom, mas às vezes ela acaba pregando algumas peças na gente. Mas logo, logo a gente já vai colocar aqui a Bel aqui para fazer a nossa apresentação. Olá, irmãos dos Samaritanos de Jesus. É com grande alegria que nós aceitamos esse convite para participar desta noite, que com certeza é uma noite de luz. Mês de luz, mês de outubro, mês de Kardec, e nós somos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, de Pindamonhangaba, e eu estou aqui sozinha representando o nosso grupo vocal Augusto Vive. Nós temos um grupo, nós costumamos mesmo fazer apresentações, ajudar na harmonização de ambientes, antes de palestras, mas diante da pandemia, sem condições de nos reunirmos para ensaiar ou mesmo para fazer apresentações, eu estou aqui representando o grupo sozinha. Espero dar conta do meu recado e nesse intuito nós preparamos 3 músicas com muito carinho para vocês. A música Aprendiz, que é uma música de Tim e Vanessa, e ela encaixa muito bem nesse mês de outubro, porque nos traz a luz realmente, nos traz uma homenagem à luz que o Livro dos Espíritos nos proporciona. É uma música feita em homenagem ao Livro dos Espíritos. Em seguida, a música Convite, que também é um convite ao Consolador Prometido, e uma prece de agradecimento. Então, agradecendo em nome da Casa de Eurípides, em nome do Grupo Vocal Augusto Vive. Muito obrigada. Consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e segui minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e segui minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui.
ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, desse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E ser feliz. Agora um convite a participarmos do banquete que nos traz o Consolador prometido. Há 2000 anos ele nasceu, semeando as forças do amor de Deus. Deixou no mundo um rastro de luz que até hoje ainda brilha. Jesus, vem participar dessa grande festa onde Ele está. Sóis virão brilhar e o teu coração alegrar. Por longo tempo Ele nos buscou, com seus olhos amigos nos chamou ao doce encontro da liberdade, aos caminhos de sua verdade. Vem, meu amigo e irmão, festejar a grande renovação. Sóis cintilarão sobre as almas em transformação. Eiro que volta a falar do amor, na razão da fé, um consolador. Irmãos sublimes rasgando véus, tomba a morte e abrem seus céus. Vem construir, Senhor, entre nós teu reino de amor e luz. Paz na terra, nossa casa te acolhe, Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos
de paz, de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos imensamente a nossa irmã Bel pelo carinho, por aceitar o nosso convite, por essa melodia, por essa música tão agradável que realmente nos harmoniza antes dessa apresentação com o nosso irmão Walter. E gostaríamos de convidar aqui para compor aqui conosco o nosso irmão Walter. E mais uma vez nós agradecemos imensamente o carinho, a oportunidade de estarmos juntos. Em breve, com certeza, também estaremos juntos fisicamente, presencialmente, né, Walter? Sem dúvida. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu aqui, de forma virtual, compartilhar essas reflexões suas, esses seus estudos, e tenho certeza que será uma noite muito proveitosa para todos nós. Fique à vontade, que Deus te abençoe. O nosso irmão Walter, ele é de Pinda, e ele já conversou um pouquinho antes, ele vai fazer uma pequena introdução e de apresentação para todos nós. Walter, mais uma vez, obrigado, que Deus te abençoe. Flávio, obrigado. Obrigado novamente pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. É a primeira vez aqui que a gente se fala, mas é a segunda vez que eu estou frequentando a casa Samaritanos, porque a primeira vez justamente como eu participo de um coral do grupo vocal Augusto Vive, que a Bel
representou agora nessa ocasião. Eu estive com vocês o ano passado, se não me engano, no começo do ano, e a gente apresentou o coral e eu estava junto. Tive o prazer, o grato prazer de conhecer algumas pessoas e conhecer a casa também. Muito carinhosa, muito simpática, muito acolhedora, gostei muito dos Samaritanos. E agora surge o convite para que a gente possa desenvolver algum tema junto aí nesse mês de luz aí dos Samaritanos, né? Bom, começando então, meu nome é Walter Bonaparte, eu moro em Pindamonhangaba, eu sou médico, e a gente tem atuado aqui bastante na Casa Eurípides Barçanufo, um pouco na Casa Caridade e Amor com o Davi também, e tem sido muito gratificante. E agora um grande projeto que eu queria passar para vocês, a partir do dia 16 de setembro, que a gente está empreendendo, a Rede Amigo Espírita com o IDEAC, Instituto de Difusão Allan Kardec, e junto com a Rádio e TV Web Esperança, eu estou fazendo agora às quartas-feiras um estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Kaibar Schutel. Então, convido a todos aí a procurarem uma dessas redes, nas quartas-feiras, às 20 horas, tem sido muito interessante. Tivemos uma ocasião aí com o Simão Pedro, o Orson Carrara, e cada quarta-feira um convidado e cada quarta-feira uma parábola. Então, fica o convite para quem se interessar, um estudo que ainda vai longe, porque as parábolas, né, a gente tem muito estudo para ser feito em cima, né? Então, essa é a apresentação que eu queria fazer para vocês. O fundo eu tenho utilizado aqui, como vocês podem ver aqui, o livro que eu escrevi, o livro Almas, Amor e Evolução Espiritual na Patagônia. É um livro que foi lançado já aqui no Brasil, eu lancei na Argentina também, o ano passado, num festival que teve lá. Então, foi lançado em português e espanhol. E foi muito gratificante, minha primeira experiência mediúnica na escrita intuída, eu chamo, na escrita a 4 mãos, né? Foi muito bom. Depois, se alguém se interessar, toda a renda está sendo revertida para a Casa Espírita Eurípides. A gente está revertendo lá em cesta básica, em equipamento necessário. E falando em equipamento, agora o equipamento mais do que nunca está sendo importante para a gente, né? Porque dessa maneira a gente pode manter o contato e a gente não estava habituado com o virtual. Hoje está todo mundo habituado com o virtual. Antes, só os mais jovens tinham essa franca capacidade de se conectar aí sem ser pessoalmente. Hoje, os mais novos, os mais velhos, surpresa de desenvolvimento, e como nada é por acaso, com certeza aí tem a mão da espiritualidade para que a gente evolua um pouco mais depressa, né? São os efeitos da pandemia, que vai ser tratado também aqui. E o tema que o Flávio pediu, eu sei que no mês de luz, o tema genérico que ele escolheu foi um tema muito feliz, é a ciência, as escolhas e a moral. E particularmente a mim coube as escolhas individuais nas aflições. Confesso que é um tema um pouco difícil, um tema que envolve muito conceito, é um tema que envolve bastante conhecimento dentro da doutrina, e os livros nos ajudam muito dentro dessa caminhada. A gente tem pouco tempo de caminhada realmente estudando a doutrina espírita desde meu nascimento, mas a gente sempre tem aquele momento em que a gente se encontra espírita de verdade, né? Que o estudo faz a diferença. Então, de alguns anos para cá, a gente tem estudado um pouco mais e tem sido gratificante poder passar um pouco do conhecimento. Então, dentro dessa proposta, eu vou apresentar para vocês, a gente vai bater um papo junto com o PowerPoint, né? Nós vamos fazer uma aula aqui para poder compartilhar com vocês, para ficar um pouquinho mais fácil da gente compreender. Vamos ver se eu consigo entrar aqui com o PowerPoint. Vamos lá, a gente vê se dá certo. Deixa eu ver se dá certo aqui. Não, aqui não, um momentinho só. Era só um pouquinho, não está entrando aqui o compartilhamento. Está permitido o compartilhamento? Ele está compartilhando a minha própria tela. Só dá um ok para mim, se vocês estão vendo. Acho que deve estar ok, né? Bem, então, a gente escolheu não, minto, nós fomos solicitados a desenvolver o tema As Escolhas Individuais nas Aflições.
E esse tema é um tema muito ligado aí com o mês de Kardec, em outubro. Eu parabenizo a casa também aí pelo seu aniversário. A Casa Eurípides também fez 21 anos nesse mês, no dia 3. Muita satisfação aí de frequentar nesses últimos anos a Casa Eurípides Barçanufo de Pindamonhangaba. Bem, dentro dessa proposta de tratar as escolhas individuais nas aflições, né? Parece, assim, um pouquinho óbvio, né? Então, o que é a aflição? São as dificuldades do dia a dia, né? E as escolhas são aqueles caminhos que eu tomo. Escolher alguma coisa significa simplesmente estar à direita ou estar à esquerda. Eu escolho ir para a direita ou escolho ir para a esquerda, né? Então, a gente tem uma escolha entre algumas opções, não necessariamente duas. Às vezes é uma escolha múltipla, né? Igual a gente vê nas provas de vestibular, por exemplo, testes de múltipla escolha. Então, a gente nem sempre tem dois caminhos só. Às vezes o caminho, ele nos mostra que são diversas vertentes. Então, e individuais? Individuais são aquelas escolhas próprias que nós temos que fazer, que depende de nós mesmos, não depende de outros. Então, o tema trata mais dessas escolhas que nós fazemos de nossa vida, no dia a dia, e principalmente diante dos assuntos das aflições. Bem, a ciência, a escolha e a moral, esse tema que foi escolhido pelo Flávio, o pessoal aí, organizador aí da Casa Samaritanos. Então, eu estou desenvolvendo esse primeiro tema, agradeço novamente o convite. E no segundo tema, semana que vem, a pandemia na visão espírita, da Marina Ferri. E depois a gente vai ter os resgates coletivos com o Guilherme Azeredo. Então, me sinto muito honrado de estar ilustrando essa página junto com dois grandes nomes do espiritismo aqui da nossa região e, por que não, do país, né? Duas pessoas iluminadas e que têm uma retórica e uma fala realmente encantadora que nos prende em qualquer assunto que eles tratam. Eu me sinto muito honrado de estar aparecendo aqui nessas telas. Bem, então vamos lá. Então, qual que é o significado, primeiro, para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando? O que significam essas palavras, o que elas representam dentro daquela doutrina da qual nós fazemos parte, daquela que nós estamos inseridos e mergulhados, estudando hoje, né? Bom, temos a ciência, as escolhas e a moral. A ciência, o que significa a ciência? Bem, a ciência é a base propriamente dita da doutrina dentro de quem fez a sua codificação. Porque Allan Kardec, o que ele era? Ele não era um religioso, ele era um cientista, era um professor, era um pedagogo, ele era um homem da ciência. Então, justamente o que o atraiu materialmente, sem a gente falar da sua iluminação espiritual, para que fossem estudados os fenômenos, né, que existiam lá na França, que começaram a existir lá na década de 1850, primeiro nos Estados Unidos com as irmãs Fox, depois passamos a ter os fenômenos das mesas girantes na França. O que o atraiu, o que desafiou realmente, foi quando o seu amigo, para quem viu o filme de Kardec, o desafiou para que ele provasse que não era verdade. Na realidade, ele começou pela premissa inversa. Então, ele não foi adotar a doutrina espírita, ele não foi codificar a doutrina espírita, ele foi, na realidade, por um desafio científico. Ele se sentiu, de alguma maneira, tentado, porque a espiritualidade estava regendo tudo isso, obviamente, mas como cientista que ele era, ele foi tentar provar que aquilo não era verdadeiro. E a sua surpresa, e para o nosso, ainda bem, graças a Deus que ele aceitou essa proposta divina, porque hoje a gente tem um Consolador prometido, que é o Espiritismo, é o Kardecismo, que nos esclarece tanta coisa. Então, a ciência está totalmente ligada a Kardec. Então, sinônimos de ciência, o que a gente pode dizer? Conhecimento, informação, erudição, uma pessoa erudita, uma pessoa que está ligada ao conhecimento em alguma área, sabedoria, sapiência também de saber, são aquelas pessoas que têm essas propriedades, a ciência precisa disso para provar algumas coisas, né? E hoje, graças a Deus, que a ciência está sendo usada como complementar a diversas outras áreas, como, por exemplo, a espiritualidade virou uma ciência, né? E, ao mesmo tempo, a ciência virou um estudo da espiritualidade. Então, a gente está convergindo a ciência e a espiritualidade ao mesmo tempo. E, na minha área, particularmente, na medicina, isso tem aparecido muito. Isso tem sido muito premente, muito visível, esse trabalho da Associação Médico Espírita, da ciência com a espiritualidade. Muito, muito bonito o trabalho e que nos traz muitas vantagens, né, na área médica, da qual eu pertenço. Bom, e escolhas? Como a gente disse, escolhas são caminhos que podemos optar.
A gente pode seguir pela direita, seguir pela esquerda, pelo meio, pode voltar, a gente pode subir, pode descer, pode rodar. Então, quantas escolhas eu tenho a hora que eu vou me movimentar? E posso não fazer nada também. Uma escolha é não me movimentar, né? Então, a gente tem aqui, o que é a escolha? É o ato ou o efeito de escolher. Optar entre algum dos caminhos, em alguma das atitudes, me movimentar de alguma maneira em favor ou contra alguma coisa. Isso é uma escolha. E em segundo, eu encontrei, olha, a preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Eu posso ter objetos, por exemplo, eu posso ter, da mesma maneira, as religiões, eu posso escolher aquela que mais me encanta, aquela que mais me convence, que o meu espírito se convence daquilo, né? No caso, a gente está aqui dentro do espiritismo, né? Uma predileção por alguma coisa. Bom, até aí foi tranquilo, né? Então, ciência, escolha, é meio intuitivo. Agora, e a moral? A moral, o bicho pega. Na moral, aí tem umas definições que a gente precisa realmente ir mais a fundo para poder entender o conceito. E não vai entender todo ele aqui, nesse bate-papo rápido que a gente vai ter. Então, olha, o que a gente encontra? A moral. Moral são preceitos e regras que, quando estabelecidos e admitidos por um grupo, uma sociedade, regulam o comportamento de quem faz parte dela. Então, se eu pertenço à casa espírita, existe uma moral que é defendida dentro da casa espírita, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Existem preceitos e regras que fazem parte da moral. Outra, na informalidade, leis da honestidade, do pudor, moralidade. E ainda dentro da filosofia, é bastante bonito esse conceito. Então, a moral é a parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres. E olha que interessante, como a gente já vê aqui dentro da moral, muita ligação com os preceitos cristãos, né? Que a gente vê, olha, e o modo de proceder dos homens. Quando? Nas relações com seus semelhantes. Então, isso já envolve aquela maneira com que eu me comporto. Isso já traz para a gente o quê? Escolhas. Eu escolho tratar meu semelhante desse ou daquele jeito. Então, aí a moral já se imbrica com o comportamento. A moral já se imbrica com a maneira com que eu me relaciono com aqueles que são meus próximos. Não é próximos de amizade, mas próximos até de físico, né? Então, você está ao lado de alguém. Que consideração você tem por aquele alguém? Você cumprimenta aquela pessoa? Você olha no rosto? Você troca olhar com aquela pessoa? Então, o modo com que a gente procede nas relações com os semelhantes está extremamente ligado na moral, extremamente ligado, imbricado e dentro da filosofia cristã e da doutrina espírita por consequência. Então, esse é muito interessante. Aqui já começa a ficar muito importante esse conceito que a gente está trazendo. Bom, e no Livro dos Espíritos, né? Então, a gente encontra... eu encontrei também, fora do livro, na primeira afirmativa, que a moral, ela é pertencente ao domínio do espírito do homem. O espírito do homem ou seja, a gente estava comentando ontem a respeito do espírito do homem, né? Na realidade, não existe o espírito do homem, né? Existe o espírito, porque na realidade somos um espírito revestidos de um corpo carnal. Então, é a afirmativa de falar assim, o meu espírito sai do corpo. Não, o meu espírito não, eu. Então, o espírito é sinônimo de eu. Eu sou um ser espiritual encarnado dentro de uma veste apropriada para que estejamos nesse planeta, nessa encarnação, nesse momento. A gente sempre brinca que o homem precisa ter um escafandro para ir ao fundo do mar e precisa de uma roupa de astronauta para ir para a Lua. Então, o espírito que somos nós, precisamos desse corpo para frequentarmos a Terra e temos a nossa missão, nosso plano encarnatório aqui. E essa é a nossa ferramenta principal, né? Mas e no Livro dos Espíritos? Então, na questão 629, onde fala do bem e do mal, a gente encontra lógico, como tudo, muito feliz no Livro dos Espíritos, muito intuído e muito iluminado para que a gente aprenda, a gente lê o seguinte lá. Então, Kardec pergunta, né, o que é a moral? Então, os Espíritos respondem, a moral é a regra de boa conduta e, portanto, que faz a distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. Aí já conecta o comportamento, a nossa ligação com o semelhante, e já traz aqui para cima com a lei de Deus. Já faz uma nova conexão. Então, seguindo, o homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos. Porque, então, observa a lei de Deus. Essa é a definição de moral
no Livro dos Espíritos, questão 629, que eu achei extremamente pertinente, né? Bom, eu, como gosto sempre de fazer um estudo das palavras, eu acho a etimologia um estudo muito lindo do significado e da presença das palavras, eu resolvi pegar 3 livros dos 5 da doutrina, principais de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Gênese. E procurei o número de vezes que essas palavras apareceram. E por minha conta, ali embaixo, eu acrescentei o livre-arbítrio também. Mas então o título é A Ciência, as Escolhas e a Moral, que o Flávio deu essa lição de casa para a gente trazer para vocês alguma coisa. Então vamos lá, veja o que aconteceu, olha. Então, a palavra ciência no Evangelho segundo o Espiritismo aparece 30 vezes. Vocês acham muito? Olha só no Livro dos Espíritos, 216 vezes. E na Gênese, 165. E as escolhas? As escolhas aparecem 5 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, 45 vezes no Livro dos Espíritos e 1 vez na Gênese. Já a moral aparece 163 vezes no Evangelho, 166 no Livro dos Espíritos, 100 na Gênese. Aqui, por minha conta, eu coloquei o livre-arbítrio, que a gente vai falar um pouquinho dele, que é um conceito muito ligado. Ele aparece 18 vezes com esse nome no Evangelho, 54 no Livro dos Espíritos e 27 da Gênese. Bom, se a gente somar, como eu não sou muito bom de conta, eu somei para vocês. Olha, isso, vocês sentem alguma indicação do que Kardec queria dizer para a gente? E qual que é a pertinência desse tema na discussão? Quem colocou esse tema para discussão sabe disso. Foi intuído para isso. Olha, então, a palavra ciência, em 3 obras de Kardec, aparece 411 vezes. Será que ela é importante? Eu acho que é. E as escolhas que nós temos aparecem quantas vezes? 51. E a moral? 430 citações da palavra moral nesses 3 livros que vocês estão vendo aqui. E o livre-arbítrio? 99 citações no total. Então a gente percebe o seguinte, que Kardec realmente dava bastante ciência, era um cientista, né? E que a doutrina está apoiada no seu principal tripé, que é a moral, né? A moral é um conceito profundo e complexo. Então, a gente vai o quê? Ter algumas escolhas, mas dentro dessas 50 citações de escolhas, a gente tem que privilegiar 411, mais 430, dá 844 vezes a moral e a ciência, para 51 escolhas só, certo? Então, se a gente vai escolher, tem que ser muito boa a escolha. E o livre-arbítrio é aquilo que a gente tem como condições de fazer essas escolhas enquanto encarnado, né? É o termo que a gente usa. Eu achei interessante partilhar isso com vocês, porque eu fiquei impressionado com o número de vezes, né? Então, realmente, a gente está no caminho correto, hein? Acho que esse estudo tem alguma importância. Bom, agora, só na doutrina espírita que aparecem esses temas, né? Sobre aflição, problema de saúde, sobre as escolhas individuais nas aflições, não. A gente encontra na literatura médica, na literatura geral, diversos trabalhos. Eu escolhi particularmente um trabalho para falar alguma coisa para vocês, que a gente complementa não só dentro da espiritualidade, mas também dentro da medicina. Então, olha, o papel da experiência religiosa no enfrentamento das aflições e problemas de saúde. Foi publicado por um grupo lá de Salvador, na Universidade Federal da Bahia. Então, a preocupação que eles têm, a Bahia também não é à toa. O próprio sincretismo religioso faz da Bahia um lugar extremamente importante para esse tipo de assunto, né? Então, a gente vê aqui, ó, aqui algumas coisinhas, ó. Acontece, isso ainda é do trabalho. A experiência religiosa hoje parece apontar para um processo de recuperação dos sentidos, como linguagem significativa. O que isso quer dizer? Que os sentimentos passam a ser uma linguagem que tem importância, que nós evoluímos nesses 2000 anos, desde a chegada do cristianismo e nesses 150 anos do Consolador, o processo de recuperação do sentimento, das sensações, ela passa a ser uma linguagem da qual precisamos praticar, da qual precisamos usar dela para que a evolução venha. Outra coisa, o conflito entre emoção e razão, que sempre houve, né? Que passa a experiência moderna no Ocidente, porque o Oriente eles têm uma outra história, parece dar lugar a uma nova relação, onde a razão e o coração andam juntos. E a gente sabe que o materialismo, quando imperava até o século XVIII, existia uma separação da razão e do coração muito grande, né?
E agora não, agora parece que existe uma nova relação onde a razão e o coração andam juntos. É uma das conclusões desse trabalho. Então não se trata de escolher entre o dogma, algo que é imposto para você, ou a sua experiência pessoal. Não precisa escolher entre essas duas coisas, mas sim de buscar a autenticidade afetiva nas vivências espirituais. Aquelas vivências que eu tenho no dia a dia, elas são importantes. A gente não está falando de aflição individual de cada um, então as minhas experiências vivenciais e espirituais são importantes e são incorporadas na minha trajetória pessoal. A gente tinha um termo que usava bastante, que fala, eu sou um mapa, eu sou construído a partir de pequenas peças, né? Dentro do nosso mapa, do mapa de cada um, né? Bem, além dessas pessoas que transitam entre diversas religiões, que foi feito na Bahia, tem que lembrar disso, ou que combinam diversas práticas religiosas, tem uma parcela bem menor que não tem religião. Então a gente pode falar que é ateu? Pode ser que não acredite em Deus. Agora, agnósticos também, que não tem religião, né? Então essa categoria de quem não tem religião, não se identifica como religião, não implica necessariamente na ausência de crenças. Não quer dizer que essas pessoas não creem em alguma coisa, mas apenas na inexistência de uma vinculação religiosa. Você é o quê? Você é católico? Você é espírita? Você é budista? Ele não tem, a pessoa não tem um nome, ele tem um conjunto de crenças próprio, né? E é comum a gente encontrar em alguns casos essa busca pela espiritualidade, essa busca por uma religião, por uma identificação em momentos de aflição. Naqueles momentos que eu necessito, eu acabo buscando o superior. Isso é importante. Então, o que acomete uma pessoa que não tem religião também. Quem não tem religião também não se sente aflito? Sim. E nesse momento, o que ele fala? Aqui tem, ó, na hora da dor, isso é uma pessoa que foi entrevistada do trabalho. Na hora da dor, eu me lembro de Deus. E aí, eu peço muito a ele, sabe? Peço mesmo de coração, de fé mesmo, e dá certo. Então, vejam, essa pessoa se declarou não religiosa. Ela se declarou uma pessoa que não tem uma identificação, mas ela acredita em Deus. E ela faz diferença? Não faz, né? Então, e o adoecimento, a gente fica doente, e isso passa a ser mais importante. Então, a experiência do adoecimento parece aqui como um momento decisivo do sofrimento. É o momento que a gente é colocado contra a parede, né? Puxa vida, será que o destino me abandonou? Será que Deus não gosta de mim? E aí existe uma busca por um alívio, um suporte espiritual quando você se sente aflito pela perda de um ente querido, por uma doença grave na família, por um desemprego que hoje está preocupando tanto dentro dessa pandemia, né? Mesmo para aqueles que não são convertidos a uma religião específica, né? Agora, a ciência também nos prega algumas peças, algumas vezes, né? Por exemplo, olha, a revista Veja, faz tempo isso aí, é 2012. O livre-arbítrio não existe, dizem os neurocientistas, né? Então, novas pesquisas sugerem que temos escolhas conscientes e são decisões automáticas pelo cérebro. O homem não seria assim mais do que um computador de carne. Então, eu trouxe para dizer, mas lá embaixo ele diz o seguinte, ele está dizendo também que saber se os homens são capazes de fazer escolhas e eleger seu caminho. Mas ele fala que essa última tese tem sido vencedora no último século, né? A tese de que o livre-arbítrio existe, mas alguns neurocientistas, né, defendem que não, isso não existe, que nós somos simplesmente seres autômatos, né? Mas, enfim, existe de tudo, todas as opiniões são válidas, mas a gente sabe que, na nossa convicção, não é assim que funciona, né? Bom, na doutrina, nas obras da doutrina, onde a gente encontra grande parte desses conceitos, e onde a gente pode se basear bastante no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, onde o título é Bem-aventurados os aflitos. E olha como é interessante, eles falam, o que Kardec comenta, e é colocado com esses títulos, olha, Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado e motivos de resignação, entre outros que assim se vão, né? Então, aqui, quem, depois que acabar esse bate-papo se interessar, abre lá o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem aí umas 10 páginas muito interessantes falando disso e de outras coisas também, né? E uma coisa que eu trago para vocês, uma frase que eu vou ler aqui, que está nesse capítulo também, olha, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, que a gente pode falar que é aflição. As aflições têm uma causa? Sim, as aflições têm uma causa. Mas uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Então, só para a gente fazer a introdução do assunto.
E aí a gente tem parte do Sermão da Montanha, né, que fala que os famintos, sequiosos de justiça serão saciados, os bem-aventurados são os que sofrem perseguição da justiça, pois deles é o reino dos céus. Na seguinte fala, vós que sois pobres, o reino dos céus é vosso. Bem-aventurados a vós que tendes fome, porque sereis saciados. E por aí a gente vai e fala dos ricos, né? Então, mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis condenados. Isso a gente vê em Lucas, o primeiro em Mateus, o restante em Lucas. São figuras de linguagem que o mestre usa, né? São parábolas ou ditos parabólicos e que representam algumas coisas para as pessoas que ouviram naquela época. Então, quando a gente ouve isso, a gente fala, puxa vida, né? Qual é a escolha dessas pessoas? Então, se eu sou pobre, o reino do céu é meu. Se eu sou rico, então eu estou condenado a ter fome. Mas isso, rico de quê? Pobre de quê? É essa a diferença. Então, os conceitos, a moralidade entra aqui. E quando a gente encontra a figura de linguagem desse tipo, nos parece muito diferente o mestre ter falado isso, a gente pensa no material. Alguém não pensou em ser rico de dinheiro. Alguém, quando eu li, mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação, alguém não pensou em ter uma bela casa, em ter carros, e ter dinheiro no banco? A gente pensou, né? Então a gente pensa logo de cara. Agora, pode ser rico de outra coisa. Então, posso ser rico de amor, rico de boas intenções, rico em moralidade, em comportamento ético, seguir o evangelho, seguir as regras éticas e morais do evangelho. Se isso me for uma riqueza, ótimo. Então eu vou ter mais disso, né? Então, isso é o que Jesus quis dizer. Eu trouxe para vocês porque faz parte do capítulo que a gente está usando, né? E olha, Jesus aos 12 anos já estava ensinando, né? Então, aos 12 anos, o conhecimento que o mestre passava já era importante, e no templo, aos doutores da lei, e depois mostra o sentido da fala para aqueles que mais sofrem. Então, se a gente se ambientar, se imaginar na época de Jesus, com 2 anos atrás, a gente encontra essas pessoas ouvindo a palavra do mestre, né, e que, mesmo passando fome, continuam abertas à prática do bem. Então, essas pessoas que são abertas à prática do bem, mesmo com suas aflições, essas pessoas são as pessoas ricas, as ricas de comportamento que a gente falou. Então, os que seguem os preceitos morais. E os tipos de dor? Já que a gente está falando de aflição, então as aflições, elas podem ser divididas, assim, de maneira didática, a gente para entender um pouquinho melhor. Então, de maneira didática, aqui o André Luiz coloca para a gente 3 tipos de dor. Ou vamos fazer 3 tipos de aflição, que é a mesma coisa. A dor que gera expiação, a dor que gera evolução e a dor que gera auxílio. Ou vamos até mudar um pouquinho. A aflição gerada por uma expiação. Sim, eu posso estar aflito por estar passando por uma expiação. E essa expiação é uma coisa que está vindo para me amadurecer. Ou eu posso passar por uma dor, uma aflição evolutiva, ou uma dor auxílio. Então, esses 3 aspectos, se a gente for definir, como é que André Luiz definiu isso? A dor expiação é aquela que vem de dentro para fora, que marca a criatura no caminho dos séculos das reencarnações, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça. É consequência do nosso desequilíbrio mental, ou proceder desviado da rota ascensional do espírito. Então, desviar da rota de subida evolutiva do espírito é ter comportamentos inadequados, é não seguir a lei divina, é não termos um comportamento que a gente sabe que está dentro da nossa consciência. Então, isso, a gente está bloqueando a rota de evolução. Então, a gente sente a dor, passa por uma aflição que é chamada de dor expiação. Depois, a número 2, segundo André Luiz, a dor evolução é aquela inversa, que ela nos afeta de fora para dentro, aprimorando o nosso ser, sem a qual não existiria também o progresso. Na dor expiação, estão associados o remorso, arrependimento, sentimento de culpa, que não são positivos, são ruins.
que a gente tem que ultrapassar esse tipo de sentimento. Na dor evolução está associado também o esforço e a resistência ao meio hostil que muitas vezes a gente se encontra e as dificuldades que esse mundo nos traz. Enquanto a primeira é consequência de um ato mau, a segunda nos traz um grande fortalecimento para o futuro. E a dor auxílio? Bom, a dor auxílio, então, são as prolongadas e dolorosas enfermidades do evolutório físico, ou seja, do nosso corpo. Aquilo que acontece com o nosso corpo são causas para que nos auxiliem também, a refletir de novo e que a gente possa passar por sensações que vão nos amadurecer. Então, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras nessa transição de um plano para outro. Bom, agora ele cita algumas doenças, né? Chico falou através de André Luiz aqui, o infarte, a trombose, hemiplegia, que é não mexer um lado do corpo, como num derrame, um AVC nos traz, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura, o envelhecimento, porque não também a gente pode falar das demências, do Alzheimer, né? E outras calamidades da vida orgânica, corporal, constituem algumas vezes dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. A gente tem diversos livros da doutrina, diversos exemplos de personagens que passaram por isso, pela dor auxílio, personagens que retornam e fazem seu plano encarnatório com problemas. Na Memórias de um Suicida, a gente tem bastante citação a respeito daquilo que aconteceu com o personagem principal, com Camilo, e a partir daí ele vai se programar para que ele volte e resgate isso. Vai ser uma dor, vai ser penoso, sim, vai causar uma aflição, mas está classificada como uma dor auxílio, para que nos auxilie na regeneração. Bom, e as causas, né? Então a gente ouve muito o espírita falar assim, isso aqui deve ter sido de outra vida, né? Só posso estar passando isso por causa de coisas de outra vida. E tem uma palestra interessante do Haroldo que eu vi esses dias, junto com o Saulo César também, que eles dizem o seguinte, que as aflições do passado são as mesmas do presente. Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Que hoje eu estou passando algumas experiências carnais nessa encarnação, nessa vida terrena. Então, isso é presente, correto? Sim. E como se chama as experiências vividas num corpo de 200 anos atrás? Também era o presente da época. Se hoje esse presente sou eu, o meu presente é da mesma maneira, eu vivi o presente naquela época. Então, de qualquer maneira, a gente não pode colocar a culpa das aflições nas coisas antigas, o que já fizemos no passado, porque o nosso presente é que conta, né? Então, faz parte do capítulo 5 que a gente está falando, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Bem-aventurados dos aflitos, né? Onde diz o seguinte, as causas das aflições devem ser procuradas tanto na atual encarnação como na existência passada. Devemos partir, então, do princípio de que elas são justas. A gente citou aqui das vicissitudes da vida, lembra? Pois tem uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa, né? Devemos partir, então, do princípio que elas são justas. Se assim não pensarmos, poderíamos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou em Deus, né? Então, isso tem que refletir muito bem. E elas são divididas, assim, também didaticamente, né? Em causas atuais e passadas, que a gente já falou um pouquinho a respeito disso. E no mundo, está aqui o que o mestre deixa. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque essas aflições não tem como a gente se livrar. Faz parte da nossa história, faz parte do nosso grau evolutivo, faz parte de você, faz parte de mim, faz parte de todos nós que estamos aqui vivendo essa vida terrena, e cada um trabalhando, cada um batalhando a sua melhoria, porque a gente não pode perder o ânimo, a gente não pode perder a esperança, a gente não pode sentir que os nossos guias estão nos abandonando, não estão. Isso tem um motivo. Se a gente está passando hoje por uma dificuldade, isso tem um motivo. Isso vai servir para alguma coisa no futuro. A gente tem que se resignar e encontrar a melhor saída naquele momento. Como eu posso reagir sem agressividade, sem revolta, sem negatividade, sem pessimismo? O espírita, o religioso, o crente, ele não pode ser pessimista,
ele tem que enxergar o cristão, já que a gente está falando das religiões cristãs, ele tem que enxergar em Jesus os ensinamentos maiores. Então, quando a gente se espelha nesses ensinamentos, tudo fica mais fácil. Pode parecer difícil agora, mas passa. Tudo passa. Então, a gente vai ter uma série de comportamentos que vão ser explicados depois. E que no momento a gente vai passando, passando, e não pode ter medo de ser feliz. Então, eu achei esse slide essa foto muito feliz, né? Sem medo de ser feliz. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus nos ampara. A espiritualidade está conosco. E a doutrina consoladora nos traz muitas explicações. Nos traz aquilo que precisamos para que tenhamos consolo dentro dos fatos que nos ocorrem. Só os fatos ruins? Não, de jeito nenhum. Também os fatos bons. As explicações daquilo que passamos de bom, daquelas benesses que temos, daquilo que nós sentimos, nossa família, nossos filhos, no sucesso que temos no emprego, o conhecimento que adquirimos, o neto que nos chega e o próximo que nos considera e consideramos e conseguimos fazer uma relação boa, como a gente viu lá no começo, tudo isso são fatos bons, que também são explicados pela doutrina consoladora. Agora, isso temos que ter sempre em mente que Deus está presente e que Jesus foi a alma mais iluminada que esteve entre nós. Então, seus ensinamentos é o que perduram e a doutrina de Kardec complementa os ensinos de Jesus. E dessa maneira, a gente não pode ter medo de ser feliz. Então, essas escolhas são feitas de maneira que nos traga sempre benefícios. Embora não pareça, os benefícios chegam. E é isso que eu queria trazer para vocês. E o Flávio pode ficar à vontade para fazer algumas perguntas e trazer comentários, que eu termino por aqui a minha fala com bastante prazer. Obrigado. Nós agradecemos as reflexões, realmente foram muito salutares. Eu achei bem interessante a forma como você abordou, fazendo a comparação das palavras, quantas vezes foram ditas, tanto nas obras básicas ali, eu achei bem interessante isso. E essa ênfase que Kardec dá, né? A ciência e a moral, que são realmente assuntos muito vinculados ao próprio Kardec, né? Ele como cientista, como uma pessoa íntegra, moral, que prezava muito pela filosofia. Achei bem interessante essa abordagem. É uma abordagem que eu procurei fazer, porque essas palavras, quando eu procurei, me surpreenderam. São palavras muito fortes, muito presentes na doutrina, e que, quando a gente vê e estuda as obras de Kardec, a gente repara que tem uma citação muito forte da presença delas. Isso traz para a gente um certo espelho que é a doutrina, um certo espelho do que foi Kardec enquanto encarnado, enquanto consolidador dessa doutrina consoladora. Eu achei interessante também. Muito bacana. E só também uma observação, que você abordou o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e por curiosidade, é o capítulo mais longo que tem no Evangelho, né? Ele é bem propício ao momento que nós vivemos, de aflições, né? O capítulo 5º é um capítulo muito extenso dentro do Evangelho. Então ele traz bastante ensinamento para a gente conseguir viver diante das aflições e as nossas escolhas, né? É um capítulo que traz diversas... Por isso que eu aconselho as pessoas a lerem, né? Porque realmente ele fala das aflições. A gente teve um probleminha aqui com o Walter, com a conexão dele, mas nós realmente agradecemos muito o Walter pelas reflexões, realmente foram reflexões muito pertinentes, muito interessantes, e agradecemos também a Bel pela apresentação artística, pelo carinho. Não sei se o Walter consegue nos ouvir, mas consegue nos ouvir, Walter?
Eu acho que a gente está com um probleminha técnico aqui, mas mais uma vez fica o nosso agradecimento ao Walter, a todos que estiveram conosco durante esse estudo, a todos os nossos irmãos, e vamos convidá-los também para a próxima semana, né? Na próxima semana nós continuaremos o nosso ciclo de palestra. Semana que vem, quem vai fazer a reflexão, a explanação é a Marina Ferri, com o momento artístico, com o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel. A Marina Ferri vai trazer uma reflexão também muito interessante, que é a pandemia na visão espírita. É uma palestra muito atual, assim como a do Walter, esse cenário pandêmico, dessas expiações, dessas provas coletivas, né? Então, tenho certeza também que ela vai fazer uma excelente reflexão. Estão todos convidados para o próximo sábado, às 20 horas, por nossas redes sociais, Grupo Espírito de Atendimento Samaritanos de Jesus e o Facebook do Amigos dos Samaritanos. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter uma excelente semana e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, com os corações enternecidos, pela oportunidade bendita desse sábado iluminado que tivemos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso irmão Walter, aos benfeitores que o acompanham, por esses ensinamentos, por essas aflições que todos nós aqui encarnados passamos, mas que cabe a cada um de nós fazer a própria escolha para a evolução, para o amadurecimento espiritual. Obrigado, Jesus, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. E como de costume, a gente não tem como fazer nosso chazinho, né? Quando a gente tinha aqui no nosso mês de luz. Mas agora convidamos a todos vocês para ficarem mais um minutinho aí conosco, que possam curtir um pouquinho nosso chazinho fraterno virtual. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até a próxima semana. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.